Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 6h25, 6 horas 25 minutos, horário de Brasília, desta quinta-feira, hoje, 7 de março de 2024. Muito bom dia a você, a paz do Senhor, que alegria encontrar você aqui na Rádio Manaim, conectado, sintonizado. Você que está acompanhando a programação através da Parabólica, Vimbratel, todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe. A você que está acompanhando pela Sky Livre também, muito obrigado. Por aplicativo de celular, pela rede mundial de computadores, radiomanaim.com.br para todo o globo terrestre. E também você que está em Minas Gerais, na frequência 100,3 FM, frequência modulada, em mais de 220 municípios mineiros, em toda a zona da mata. Que maravilha, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho. Um abraço aos irmãos que estão caminhoneiros, isso, esses dias eu estava conversando aqui, o irmão lá da França. Cleber, eu tô aqui na França, sou motorista de caminhão, o nosso irmão Fernando, tô aqui na França ouvindo vocês, olha que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe, nosso irmão Fernando e demais irmãos que são caminhoneiros e andam pela Europa inteira e também pelo Brasil inteiro, né? Muito obrigado por essa carona santa aí de vocês. Mandar um abraço aqui, quem tá aniversariando hoje é o nosso irmão Schneider Marques. Nome bonito, hein? Schneider Marques. Nosso irmão que mora aqui em Mata da Serra. Mata da Serra é um bairro daqui do município da Serra, na Grande Vitória. Ele que é a ovelha aqui do pastor Marcelo Simões, né? Aliás, é difícil saber quem não foi a ovelha do pastor Marcelo Simões. Um abraço ao irmão Schneider, que está aniversariando. Que Deus abençoe, felicidades, viu, querido? Receba um abraço aqui, todos os nossos pastores aqui da Rádio Manaim, todos nós aqui, viu? Também quem está aniversariando é o Rafael. Ele está fazendo 10 aninhos. Rafael é instrumentista, tocando escaleta. Eu recebi aqui o vídeo, né? Ele é filho da Andréia, lá de Tamaraju, na Bahia. É o irmão da Cristine, de 14 anos também, né? E o Rafael está completando 10 anos. Que Deus abençoe, Rafael, viu? Receba um abraço aí da sua família, da sua mãe, da sua irmã e nossa aqui da Rádio Manaim. Falar em Cristine, lembrar que no próximo não, né? No mês que vem, nós estamos em março, 20 de abril, nós teremos um seminário de acessibilidade no Manaim Domingos Martins. E é muito importante isso. É muito importante. Sabe por quê, meus irmãos? Nós, nesses últimos tempos, estamos recebendo um grande volume de pessoas e são pessoas que são surdas, pessoas que são cegas, surdo-cego, autistas, idosos, e nós temos que ser facilitadores para essas pessoas. Nós temos que dar acesso, e aí eu falo de acessibilidade, para essas pessoas terem acesso à palavra do Senhor, para que elas possam ouvir, ver, sentir, ok? E que elas possam estar, como a palavra que nós vamos falar daqui a pouco, nós não podemos impedir que essas pessoas não cheguem ao Senhor. Ao contrário, nós temos que ser facilitadores para que elas não impeçam, para que elas possam chegar até o Senhor. E esse seminário é para isso também, para que você possa entender como conversar com a criança ou um adulto que seja autista, como você vai abordar. A forma de falar é completamente diferente de uma pessoa, enfim. Então, tudo isso, vou dar aqui um pequeno spoiler, tá bom? Por exemplo, como você vai falar de templo, santuário, tabernáculo para uma pessoa que é cega e ela nunca viu um? Como é que você vai explicar isso? Com palavras, né? Ela vai sentir ou ver, entre aspas, com as mãos. Então lá no seminário vai ter isso, vai ter essas aulas onde você vai poder, a pessoa que é cega, ela vai tocar no santuário. Isso aqui é um candelabro, ela vai sentir o que é um candelabro, a pia, enfim, as dependências do tabernáculo. É isso, vai ter uma maquete para que a pessoa possa ver com as mãos. Me entenderam, né? Então tá bom, ver com as mãos. Então é importantíssimo isso. Você que tem filho que é autista, né? Ou tem um parente, um irmão, um vizinho, você vai saber como lidar com essa situação. Então, faça a sua inscrição, tá bom? Seminário de acessibilidade, próximo dia 20 de abril, a partir do Manaim Domingos Martins. Eu sei, vai passar pelo YouTube, eu sei, nós vamos passar, mas seria muito bom se você estiver lá pessoalmente, porque lá você vai poder pessoalmente ver as aulas e tocar nas maquetes, ver as maquetes. É muito importante isso, tá bom?
Muito bem, 6 horas 31 minutos. Eu vou pedir para o nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, colocar na tela pra gente, por favor, o texto Marcos capítulo 10, verso 15. Marcos 10, 15, diz assim: diz a palavra do Senhor: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Esse o texto trazido nessa manhã pelo pastor Mauro Brito. Pastor, nessa ocasião do texto que nós temos aqui, os discípulos queriam saber quem seria o maior no reino de Deus. Quem é o maior no reino de Deus? E o Senhor Jesus, então, diz que precisam ser como criança. O texto nos fala não de infantilidade, mas nos fala de mérito. Eles estavam ali, as crianças estavam ali, não por ambição de ser o maior ou menor no reino, não é isso. Mas simplesmente elas queriam ser aceitas pelo Senhor. Olha a diferença. Simplesmente elas queriam estar perto do Senhor. Elas queriam usufruir da presença do Senhor. Por isso que eu citei que não é um caso de ser como criança, de ser infantil, mas na questão do mérito, de usufruir da presença do Deus vivo. É um grande exemplo para nós, pastor Mauro. Paz, senhor. E que maravilha esse exemplo, né? Não é? Porque quando nós nos colocamos nesse sentido, nós entendemos um pouco mais de Jesus. Uhum. Porque só entende Jesus quem realmente fica na dependência dele. E aí nasce fé, confiança no Senhor, a esperança é maior. Todas as coisas são diferentes quando nós nos colocamos como criança, né? Não, como você disse, não infantis, mas no mérito de ser criança, né? Isso é que é a grande bênção que nós temos de estar na presença do Senhor, né? E o Senhor, ele ordena isso, né? Deixa vir a mim, né? Não impeças. Pastor Marcelo Simões, o texto diz assim: como criança. Eu vou ler novamente aqui, né? Fala assim: olha, em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança. Não diz que tem que ser criança. Qual a diferença de ser como uma criança e não uma criança? Pastor Marcelo. Pastor Kleber, também os companheiros da bancada e todos que conosco ainda estão. Kleber, tem dois aspectos aí como criança. O primeiro deles é aquilo que a gente vê: a pureza, a inocência e a dependência que a criança tem do pai. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter a inocência e essa dependência do pai. Agora tem um aspecto profético que é morte e ressurreição. A criança, ela nasce e nós, quando aceitamos Jesus, nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo. E isso é nascer de novo. Nós nos tornamos novas criaturas todos os dias. Por quê? Porque o Senhor faz nova todas as coisas a cada manhã. Se eu não for como criança, ou seja, se eu não viver morte e ressurreição, que é o terceiro dia, é o profético daquilo que Jesus viveu, eu não vou poder ver as novidades de vida que o Senhor tem para me revelar. É o ter uma nova vida. É o ter uma nova vida. Todos os dias. Todos os dias. É ser criança. É ser criança. Porque a criança, ela está aprendendo. Ela aprende a falar porque ela escuta as pessoas falarem. Ela aprende a única coisa que ela faz chorar por conta própria, porque é a maneira de se comunicar. Mas a partir do momento que ela vai entendendo, se relacionando... É uma esponja. É uma... É isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Ela assimila tudo. É isso mesmo. Vamos nessa classificação simples e fácil de entender. É uma esponja, ela absorve tudo. O que encosta nela, ela absorve. Então nós precisamos ser assim. Essa criança que a cada dia está absorvendo aquilo que o Espírito Santo, no seu derramar sobre as nossas vidas, quer nos ensinar. Que vem da eternidade, né? Isso. Não é do mundo, porque nós vivemos o terceiro dia, morte e ressurreição. Então nós somos crianças todos os dias. É nascer de novo. Por isso que é cada dia o seu mal.
O dia de hoje você tem que viver da melhor maneira que você tem para viver, porque você não vai ter oportunidade de viver outra. Como se Cristo voltasse hoje. Entendeu? Então é esse entendimento que Jesus está dando aos discípulos. Quando ele diz assim, Jesus, porém, indignou-se dizendo, deixai-o, né? Ou, como é que foi a colocação no original? Permitir. Permita os meninos vir a mim. Não impedir. Não impeça. Isso mesmo. Então, assim, nós precisamos entender isso, que as nossas ações, às vezes dentro de casa, nós estamos impedindo as crianças de entender o mistério. Porque nós agimos de maneira racional. Isso aqui é uma profundidade. Se nós pararmos para conversar a respeito disso, dá uma aula maravilhosa para nós pais. É verdade. Por quê? Porque aquela história, você não pode falar mentira. Mas o telefone toca, diz que eu não tô. A criança fica em desespero. Como é que eu vou falar? A criança diz que eu não tô, se for para mim. Peraí, você tá aqui, pai, e não quer atender o telefone? Então são contradições que confundem a criança. Você está impedindo de ir. É o ensino também, né? É o ensino. Entendeu, Cléber? Então esse aspecto explica se nós não formos como criança. É morte e ressurreição. E a dependência, entendeu? Que o pai faz. E outra coisa que eu quero te dizer aqui. O que criança faz? Ela só faz é brincar. A criança não tem responsabilidade. Ela vai crescendo e vai tendo. Então, vai chegar uma hora que ela vai comer caco de vidro. Ela vai se alimentar, mas por enquanto é só o leite. É só o leite. Ela vai se alimentar, ela vai poder estar na dependência. Ela não tem que trabalhar para conseguir aquilo, porque o pai provém todas as coisas. O que o pastor Marcelo está querendo dizer é que a criança está na total dependência do pai. Isso. Ela tem segurança, conforto. Ajuda maravilhosa. Essa dependência para se alimentar. Isso. Né? Vai ter roupa para vestir. E o senhor fala isso. Por que vocês estão preocupados? Olhar lírios do campo. Nem Salomão. Nem Salomão teve vestes tão, não é verdade? Isso, tão belas. De outra forma, é isso que o pastor está querendo dizer, para que você possa entender em casa aqui. Pastor Luiz Anoni também conosco. Pastor, a Bíblia, ela não fala para sermos crianças, mas como criança. Ou seja, para que possamos ter um entendimento de que existem qualidades em uma criança que são importantes que nós adultos possamos ter. Por exemplo, o pastor Marcelo acabou de citar, total dependência do pai. Quando a criança está com fome, o pastor Luzanoni só tem quantos filhos, pastor? 2. 2 filhos. Quando eles querem, precisam de alguma coisa, como é que eles abordam o senhor? Eles marcam uma reunião ou abordam o senhor aí rapidamente e vão até o senhor? Pai do senhor Cléber, pai do senhor, os companheiros da bancada e aqueles que nos estão ouvindo nesta manhã. Os filhos, eles têm uma maneira muito especial de chegar ao pai. Tem um acesso, quando eles querem alguma coisa, eles sabem chegar, né, com todo cuidado, vem perguntando, vem falando, e daqui a pouco ele fala e pede aquilo que eles estão querendo, né? Mas nós temos que ter essa qualidade deles. Sim. De ir ao pai sem nenhum tipo de vergonha e pedir ao pai, porque nós somos necessitados daquilo. Ele é o provedor. Ele é o provedor. Isso mesmo. Obrigado, pastor. Ele é o provedor de todas as coisas, né? Nós temos um pai na eternidade que ele cuida de nós, né? Graças a Deus. Na verdade é isso, né? E nós temos tudo com ele. Basta você seguir o caminho certo e correto do que ele está mandando. Exatamente. Se você fizer isso, você vai ter tudo com o pai. Obediência. Né? Obediência, né? Principalmente a obediência, né? E hoje é muito difícil a gente ver, né, as pessoas sendo obedientes àquilo que o Senhor tem falado e tem mostrado, né? Mas aquele que tem essa obediência, ele vai ser conduzido pelo Senhor. E é isso que nós temos que fazer, né? É obedecer aquilo que o Senhor tem nos dado e tem falado e tem mostrado, né? Porque se fizermos isso, nós teremos tudo com Ele, né? E nesta obra nós temos tudo, né? Quando o Senhor te chama, ele não vê o que você foi. Tudo ficou para trás. Por isso que é um novo nascimento, novo nascimento, uma nova criatura. Né? Então, se tem que fazer como uma criança mesmo. Nós vamos aprender daqui para frente tudo que o Pai nos ensinar. Perfeito. Pastor Brito, em 1 Pedro
2, verso 1 e 2, ou versos 1 e 2, diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas, murmurações. Verso 2: desejai afetuosamente ou ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Falando aqui aquilo que o pastor Marcelo falou. A criança, ela vai se alimentando, ela vai crescendo, ela vai aprendendo com exemplo, né? Então, o texto diz assim, olha, nós temos que ser como criança, desejando afetuosamente, ardentemente esse alimento. Exatamente. Para que a gente possa ver crescimento. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu queria falar com vocês assuntos mais elevados, mas vocês ainda estão como criança, ou seja, vai ter momentos. Você não pode ser criança. Você tem que ser como criança. Você tem características de uma criança que aí tem. Uma criança, quando você briga com ela, 2 minutos depois, você vai falar com ela, ela já esqueceu. Exatamente. Ela não guarda mágoa, não é? A criança, ela tá ali, ela sabe que você é o provedor. Os pais vão brincar com a criança, põe em cima de uma mesa. Se falar pula, ela pula, porque ela confia integralmente em você. Exatamente. Então, essas qualidades que o senhor está falando aqui, que nós temos que ser como crianças. E interessante que Pedro fala isso, né? Na sua epístola, desejando, né? Afetuosamente, como crianças novamente nascidas, o leite racional, não falsificado, para que possamos crescer com ele. E aí nós vemos Davi falando sobre isso, lá no Salmo 131. Isso. Quando ele diz que de certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Porque a criança desmamada, ela não está quieta, ela quer esse leite. Ele é o leite que Paulo fala, o leite que Pedro fala, né? Que é o leite não falsificado. O leite que nos faz crescer, né, que nos dá a estrutura que nós precisamos para estar na presença do Senhor. E aí, como nós estamos na mensagem, em Cantares a gente vê isso claramente quando ela deseja isso, né? Quando ela deseja estar como a criança que está mamando, né? Justamente a gente vê a posição de uma criança mamando quando ela diz que a sua mão esquerda esteja na minha cabeça, que a sua direita me abrace, né? Então, o desejo da igreja é estar sempre, né, ouvindo os batimentos do Senhor. O calor do corpo. O calor do corpo, né? Absorvendo aquilo que o Senhor tem de melhor, né? Que é a sua palavra, né? A riqueza da revelação. Né? E ela, em Cantares, ele volta a falar novamente lá no final, e ela dizendo a mesma coisa. Já na eternidade, ela falando a mesma coisa. Eu quero continuar dessa forma. Porque se não fizermos como crianças, não herdaremos o reino dos céus. Então, nós, da mesma forma que aqui desejamos, lá também nós desejaremos estar como criança no colo do Senhor. Né? Olha o que diz Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os limpos de coração, esses verão a Deus. Limpo de coração. Uma criança, ela é pura, é limpa de coração. Você quer ver uma coisa? Você ela é liberta, casa, né? Liberta, exatamente. Quer ver uma coisa? Você chega com seu filho, quem tem filho vai entender o que eu estou falando, e solta num playground ou um lugar que tenha bastante criança, ela vai e já vai se enturmando. Ela não quer saber se a outra criança é branca, negra, se é deficiente, fala a língua dela. Se fala a língua dela, não quer saber. Ela quer saber de se enturmar, de se envolver, de estar junto. Exatamente. É assim, né? Brigou, daqui a pouquinho faz as pastas, tudo certo, volta a brincar novamente. Ou seja, é limpo de coração. Exatamente. Não guarda mágoa. E você vê isso quando você encontra uma igreja onde não existem mágoas entre as pessoas, não existe nenhuma barreira, né? Eu estive agora no Paraguai, em Catuetê, na igreja, a maioria de brasileiros, mas tem alguns paraguaios também. A igreja que está ali, que, né, você fala uma coisa, daqui a pouco já não...
é enturmada, é a igreja que é corpo. Ela vive isso, né? Se todos nós estivermos como crianças, nós vamos estar desse jeito assim. Brincando juntos, né? E isso que você está falando está descrito no verso 3 do mesmo capítulo que Cleber mandou para você, 1 Pedro 2, 1 e 2. O 3 se completa dizendo assim: se é que já provaste que o Senhor é benigno. Olha só. É isso. Entendeu? Você precisa viver aquilo que Jesus nos ensinou como sendo o novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Amar o próximo, amar uns aos outros, é a lei. Agora, a grande lei da graça é o amor, porque Jesus nos amou estando nós em pecado. Então ele nos amou na nossa fraqueza. Então a criança, ela vai confiar no pai, uma vez que ela tem experiência e saiba quem é o pai, o provedor, aquele que não falha, verdadeiro, aquele que nunca vai desejar o mal dele, pelo contrário. Então, às vezes, as pessoas passam determinadas provações, elas não entendem que Deus está fazendo ela crescer espiritualmente. Ela não está castigando. A saída do homem do Éden não foi um castigo, foi um livramento para que o homem não fosse eternamente pecador, lançando mão da árvore da vida. Agora, Deus dá a ele o recurso para lançar mão da árvore da vida. Deus deu a ele, qual foi o recurso? O Cordeiro, que tirou de nós a condenação da morte e nos fez ser agora novas criaturas. Olha, o amor nascendo de Deus, né? o amor de Deus, nascendo todos os dias, sendo essa criança, confiando nele. Porque lá no Éden, a mulher feita de Adão, Deus não precisou soprar o fôlego de vida na mulher, porque já tinha esse sopro em Adão. Feita de Adão, ela falhou. Agora Jesus morre como sendo a providência de Deus, o provedor, que ele providencia tudo para que o homem crendo, ele possa voltar a ser aquela criança lá do Éden, que a igreja deseja, como o pastor Mauro citou. E é isso que nós temos que entender. Se é que provaste que o Senhor é benigno, você precisa conhecer o Pai. Ele é bom o tempo todo. Acreditar que é Jesus, assim, por que me chamas bom? Bom é o Pai. Entendeu? Você precisa conhecer isso. Ele sendo filho de Deus, ele sendo Deus, né? Eu e o Pai somos um. Ele disse, bom é o Pai. Então, essa definição nas nossas vidas, nós somos servos do Deus vivo. Ele é Senhor. Então, ele tem todo o direito e quer conduzir as nossas vidas pelo recurso que ele nos enviou, que foi o Espírito Santo. Nós não somos órfãos. Graças a Deus. Pastor Luiz Anoni, 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, diz assim: irmãos, Paulo falando, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Oh, glória. Olha só, ou seja, corroborando com aquilo que a gente está falando desde o início aqui do Papo Madrugada. Nós temos que ser, como crianças, ou seja, ter características, né? E uma das características que o Senhor agrada nas crianças e nós adultos temos que ter é isso, é na malícia, é ser puro de coração, né? Ter uma mente pura, sã, buscar a santificação. A criança, ela é pura. A criança, ela é sincera. Ela é sincera. Já aconteceram com vocês? Vocês perguntam assim, você gosta de mim? Eu falo, não. Depois eu falo, não, agora eu gosto. Criança é sincera, ela é sincera, fala, às vezes a pessoa fala assim, a criança fala a verdade. Sim, ela é sincera, é pura de coração, né? E essa sinceridade, essa pureza que o senhor fala aqui. É interessante isso, Cleber, porque a criança ela é muito inocente, né? E você, quando às vezes você vê num culto uma criança fazer uma glorificação, você vê que vem da alma, né? Vem do coração. É verdade. Entendeu? Não é aquela glorificação decorada, né? Porque às vezes as pessoas já têm aquilo na mente e vai glorificando. Ela não, ela vem... Expressa, né? Expressa a maior inocência ali. E é isso que é importante, né, para nós, é ver essa sinceridade. E o servo do Senhor, ele tem que ter sincero também. Né? Naquilo que ele faz e naquilo que ele fala, né? Porque o servo do Senhor, ele é um testemunho, né? Testemunho vivo do Senhor. É uma nova criatura. O Senhor transformou a vida dele, né?
Então, muitas das vezes a gente encontra um amigo, alguém, ou no próprio Manaim, a gente vê as pessoas e você fala, você é aqui? A gente toma até um susto, né? Isso. Mas é a operação do Senhor, né? É a transformação. Nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Então, isso é importante para nós, como servo do Senhor. E que vem uma coisa, assim que o pastor está falando, o pastor Luiz Anoni, eu lembrei de Nicodemos. Nicodemos era um homem sábio, era um dos principais ali da sinagoga, mas ele cheio de si, e o Senhor falou, olha, você tem que nascer de novo. Isso aí. Tem que nascer de novo, né? Mas não entendo isso. É nascer de novo da água, do Espírito. Todo dia nós temos. Eu gostei dessa colocação do pastor Marcelo. Todo dia nós temos que nascer de novo mesmo. É alcançar o terceiro dia. Por que Abraão e Isaac gozaram de uma plena comunhão de fé? Porque Abraão, quando foi levar Isaac para o sacrifício, ele disse para Isaac aquilo que ele tinha visto. Ó, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E Jesus testemunha que Abraão viu o dia dele. Uhum. Então, ele viu o sacrifício, ele viu que havia a providência de Deus. Aí os dois passaram a caminhar agora confiados nessa promessa. Nessa profecia, Deus proverá. Você, meu irmão, como criança, você vai ter a certeza de que Deus vai prover. Kleber, eu queria só acrescentar na palavra que você perguntou, malícia, né? Uhum. Malícia Sim. é obra da carne. Uhum. Gálatas 5, Fala dos frutos. 19, fala da obra da carne. Não, Porque... o texto fala de fruto do Espírito e da obra da carne. Isso. Tá. Ele está no texto da obra da carne, Uhum. porque é aquilo que o homem gera. Então está aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Uhum. Impurezas. A Malícia, malícia é uma verdade. impureza. Isso. Então isso é obra da carne. Agora, nós cultivamos os frutos do Espírito. O que são frutos do Espírito? É a ação do Espírito Santo na nossa vida. E o único fruto do Espírito que nós podemos agradar a Deus, ter nas nossas vidas, é a fé. E exatamente é essa fé que a criança tem, de que o pai nunca irá desampará-la. É acreditar, ter certeza. Isso. Essa que é a maravilha. Então, os frutos do Espírito. Amor. Isso é uma lei do Senhor. Tá certo? Gozo. É o que nós ganhamos quando vivemos no governo do Espírito. Paz, longanimidade, benignidade, bondade. Todas essas que eu li até agora são para o nosso relacionamento. Agora, a fé é para agradar a Deus. É um fruto que o Espírito Santo opera nas nossas vidas para que sejamos agradáveis a Deus. Não há como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí mansidão e temperança. Isso aqui eu estou pedindo, Senhor, me dá essa mansidão. É tão bonito você ver uma pessoa, né? Mas um irmão me consolou, falou, Marcelo, nem todo mundo é igual e o Senhor vai usar cada um naquilo que ele precisa. É isso. Olha, a diferença de Pedro, Paulo, Tiago, filhos de Trofão, enfim, né? Todos têm um Tem a chamado. sua né? importância. Isso, É o tem essa chamado. importância. Mas o principal aí é a questão que ele falou sobre a malícia, né? Que é o pensamento de maldade, né? Isso. Então, é impureza. uma pessoa que vai e fala alguma coisa para você e você já leva para o lado ruim, Isso. né? Então, a criança não tem isso. Pau é pau, pedra é pedra. Então, se você diz que vai fazer, ela acredita que vai fazer. Foi como o Kleber citou, né? Qual o pai que não fala pula e a criança não pula? Exatamente. Confia. Não tem malícia. Não tem. Né? É pureza. Eu lembro da minha irmã, quando a gente ia viajar, meu pai falava, não, amanhã nós vamos viajar para tal lugar. Aí, a cada 10 minutos ela falou assim, pai, amanhã já é hoje. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. A irmã, não vou evitar de falar da irmã, ela fala assim, Kleber, o pastor me fez lembrar, quando meu filho tinha 5 anos de idade, hoje ele é casado, né? Obreiro na igreja. Então, na época, viu, irmão? Na época, alguém me ligou e eu disse, atende o telefone aí, fala que eu não tô. Ele pegou o telefone e disse, olha, minha mãe falou que é pra me falar que ela não tá aqui. Ele obedeceu, mas não mentiu. Exatamente. É verdade. Mas falou que estava aí, né? Meu Deus do céu. Ele obedeceu, mas não mentiu. Mas esse é um exemplo, a gente ri aqui, mas é um exemplo
que Sim, da gente não pode fazer isso. Confunde, impede a criança de ir até o Exato. Senhor. E por falar nisso, pastor Mauro Brito, o texto começa no verso 13 aqui, diz assim, e traziam-lhe crianças, mas quem traziam-lhe crianças? Quem era que trazia? Os discípulos não eram. Eles estavam impedindo aqui os pais, porque os pais queriam que as crianças fossem até Jesus, fossem abençoadas por ele. Aí diz assim, para que lhe tocassem. Mas, tem um mas aqui, os discípulos repreendiam. A palavra repreendia aqui no original gritavam com elas. Meu Deus, queria impedir esse encontro, pastor. Nós não podemos ser obstáculo. E o texto termina dizendo assim, verso 16, e tomando-as, quem tomando-as? O Senhor, nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. O desejo do Senhor é abençoar, nós não podemos ser empecilho. Nós não podemos ser empecilho. E assim, os discípulos estavam aprendendo, né, com o Senhor Jesus. Né, naquela época ali, eles tinham, era uma grande escola com o Senhor. Exatamente. Né? E nós também, hoje, nós temos aprendido isso. Né? Nós temos aprendido dessa forma, tanto que as nossas crianças ficam ali na frente, né, ao olhar do pastor, né? Elas têm o lugarzinho delas, né, nos cultos, glorificam, e né? crianças, depois intermediários, adolescentes, né? Elas glorificam, elas têm um momento de glorificação, de louvor quando elas cantam, né? Elas têm as aulinhas delas, quer dizer, não há impedimento. Nesse mês nós vamos ter o seminário delas, então para que realmente elas possam ser abençoadas. E é o mesmo ensino, né, Mauro? É o mesmo ensino. Na linguagem delas, mas é o mesmo ensino. É o mesmo ensino na linguagem delas, exatamente, né? Esse é um detalhe assim, maravilhoso que o Senhor mostrou a necessidade, né? A voz do Espírito. Não existe tempo para você aprender de Deus. O tempo é agora. O tempo é agora. Entendeu? Elas não são a igreja de amanhã. Nossas crianças são a igreja de hoje. Exatamente. Entendeu? A gente tem aprendido isso. Exato. Não impedi-las, né? Isso. Maravilhoso. E trazer, né? E porque o Senhor Jesus, ele quer tomar nos seus braços e impor as mãos, né? O Senhor quer abençoar, né, a cada uma delas. Então, como o pastor Marcelo Simões tem falado, nós não podemos ser impedimento para a obra de Deus. Em relação às crianças, nós como pais não podemos ser impedimento para que o Senhor realize uma grande bênção na vida delas. Né? Agora, olha que coisa interessante. Jesus ressuscitou e foi atrás de todos os discípulos. Né? Foi 3 dias para eles dispersarem, né? Foram 3 dias. Quando ele ressuscitou, ele teve que ir atrás dos discípulos. E principalmente Pedro, né? Foi a preocupação dele, né? O recado que deixou, né? Avisa ao discípulo e a Pedro que eu irei adiante de vós. Aí ele encontrou com os discípulos e chegou o dia da sua ascensão. Atos 1, verso 6. Olha só, você falou uma coisa, pastor Mauro, com relação a nós não termos impedimento às crianças. Só que o texto que nós lemos foi que nós temos que ser como criança. Então, nós todos não podemos impedir as nossas crianças, ou seja, nossos irmãos adultos, de serem criança. Então, o verso 6 diz assim, Atos 1, 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Aí você fala assim, rapaz, os caras estavam vendo Jesus ressurreto, vendo que Jesus não estava se revelando a todo mundo, mas só a igreja, mas a mente deles estava no governo político. Verdade. A mente deles estava no governo político. Quantas pessoas hoje ainda não se desprenderam das coisas do velho homem? Não se desprenderam. Circunstâncias fazem o velho homem ressuscitar. Por isso que foi enterrado em cova rasa, né? Moisés enterrou o Egito em cova rasa. Entendeu? Muitos de nós estamos em cova rasa. Ressuscita rapidinho. Aí, só confirmando o que eu queria falar, completar. Diz, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, isso é uma questão do Pai. Não pertence saber quando que ele vai restituir o governo político de Israel. Não interessa. Mas agora ele diz assim, mas, essa aqui é a bênção de morte e ressurreição. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunho, meu irmão, você precisa dar um testemunho para as crianças adultas. Amém. Entendeu? As crianças adultas que estão chegando, que estão vivendo a experiência, que estão vindo acreditando que essa porta que está aberta é para nossa salvação e que ninguém vai impedir. Então nós temos que ter esse testemunho. E a conversão de Filipe foi porque ele conheceu André e Pedro antes da conversão com Jesus. Quando Jesus passou por ele, só disse para ele assim, segue-me. E ele seguiu. Por quê? O texto bíblico lá diz que Filipe era da mesma cidade que André e Pedro. Então, o nosso testemunho, dentro da igreja, fora da igreja, tudo isso vai levar as pessoas a verem a transformação de nós sermos crianças dependentes do Pai em tudo que fizermos, seja na nossa vida secular, profissional, estudantil, no casamento, no sentimental. Tudo isso as pessoas vão ver e vão ver que é diferente. Porque os nossos cultos fúnebres são maravilhosos. Porque há em nós a certeza de uma vitória daquele que partiu no Senhor. Que a palavra nos afirma isso. Então, morte é vitória. Porque ele lutou, combatiu o bom combate e guardei o quê? A fé. Entendeu? O nosso irmão Jonas Nunes, lá de Afonso Cláudio, ele faz uma colocação interessante. Ele diz assim, Kleber, o maravilhoso é que uma criança, quando ela é corrigida pelo pai, pastor, passa essa colocação, pastor Luiz Anônimo. Quando uma criança é corrigida pelo pai, além de não deixar de amar por causa da correção, né, aumenta o amor. E passa a entender o que o pai a corrigiu para o seu próprio crescimento. Isso mesmo. Quando o pai corrige uma criança, corrige pro bem dela, né? Para ela saber que ela não pode fazer mais aquilo. Né? E a mesma coisa o Senhor na nossa vida, né? Às vezes o Senhor vem e nos corrige, né? E aquele momento você acha que, né, que foi duro, mas não. Ele corrigiu porque ele te ama e ele quer que você esteja no caminho, que você não desvie, né? Maravilha. E às vezes a gente fica ouvindo voz estranha, dando ouvido, né? Muitos dos irmãos fazem isso, né? E se você deixar, aquilo vai entrar. Então você tem que repreender na hora aquilo ali. Quando o irmão vem, você repreende na hora. Para você não ser contaminado. E às vezes os irmãos são levados, né, para determinada situação, porque tem dado ouvido aquilo que ele não devia ter dado ouvido. Você vê uma coisa interessante, é você começar a ficar vendo coisa da internet. É um perigo. É um perigo, entendeu? Porque você ali é conduzido, você é induzido. É uma coisa que eles têm o poder para induzir. Você quer ver um perigo? É você terceirizar a educação do seu filho à internet. É isso aí. É você colocar na mão do seu filho um celular com internet livre. Ali é uma janela para o mundo. A internet é muito boa, agora você tem que ter cuidado. Cuidado e ver o que ele está vendo, né? Se aquilo está sendo interessante para ele ou não. Isso. Né? Espiritualmente falando, né? Porque às vezes muitos pais, para não ficar com o filho muito, terceiriza. E deixa ele lá depois que você descobrir, vai ser muito mais difícil você tentar. Aquela história, né? Provou do fruto do conhecimento, é bom e agradável, né? Pois é. Entendeu? Deixa eu mandar um abraço aqui. Olha que testemunho maravilhoso. Já que estão falando de testemunho, olha que testemunho maravilhoso. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Ana Lúcia Nunes. A irmã Ana Lúcia Nunes, ela mora em Cascata do Imbuí, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Ela é da Igreja Batista de Teresópolis. Ela disse assim, Kleber, tenho sido muito abençoada. Ela é da Igreja Batista. Tenho sido muito abençoada nas madrugadas e no pós-madrugada. As explicações, as orientações da palavra têm falado muito em minha vida. Kleber, toda terça-feira eu levo para a congregação próxima à minha casa a palavra da madrugada da Maranata, né? E grande parte do meu dia eu ouço a Rádio Manaim e minha vida tem sido de muita paz. Louvo a Deus por essas madrugadas
por vocês, homens de Deus. Ô, meu irmão, obrigado. Glória Meu a Deus do Deus. céu. Maravilha. Meu Maravilha. Deus. Um abraço, irmã Ana Lúcia Nunes. Um abraço a você, obrigado pelo carinho, tá bom? E que bom que nós estamos. Nós não estamos impedindo de você chegar até o Senhor. Amém. Isso Glória é a muito Deus, bom. é isso mesmo. E um abraço aos irmãos aí da Igreja Batista de Teresópolis, né, pastor? Que benção. Maravilha. Teresópolis, onde tá o irmão lá do Semente Preciosa também. Isso também, né? E temos irmãos também da Assembleia de Deus e outros irmãos que mandam pra gente aqui. Que Porque o acompanham. mais importante mesmo, a gente tem os irmãos que são lá da Rússia, né? Eles não mudaram placa de igreja, não mudaram de denominação, nada disso. Eles simplesmente aplicam a doutrina que eles têm aprendido aqui conosco. Que coisa Aquilo o Senhor maravilhosa. Que tem revelado. transformado vidas. Né? O Espírito Santo está revelando dessa forma e se é o Espírito Santo, então é bênção, né? Graças É a bênção Deus, para todos, para todos. Exatamente. 7h07. Vamos louvar o Senhor, daqui a pouco a gente volta. Rádio Manaim. Realizando a obra do Senhor Jesus. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 7h15. Deixa eu mandar um abraço aqui à nossa irmã Gilza, lá de Mata da Serra. Ela manda um abraço aqui até para o pastor Marcelo Simões. Ela disse assim: Kleber, o pastor José Campos e família agradece as orações em favor do neto Ezequiel, que já está em casa, está de alta. O senhor operou uma bênção, né? Abraços fraternais a você, aos demais pastores e especialmente ao meu querido pastor Marcelo Simões, a irmã Gilza. É o Zé Maranata? É a esposa dele. Ah, tá. Entendi. Amém, querido. Obrigado pelo carinho, um Na abraço. segunda-feira ele pediu Isso. oração, né? Mandou uma Ezequiel. mensagem pra você. Que bom que já está em casa. Já tá em casa. Graças a Deus, né? Um abraço aqui, a irmã Maria Gomes de Tamaraju, está aniversariando hoje. Ela disse assim: Kleber, hoje é meu aniversário, né? Amém, minha irmã, que Deus te abençoe. As pessoas gostam de fazer aniversário. Eu não gosto muito não, mas amém, glória a Deus por isso, né? Gosta de fazer aniversário, pastor Luiz? Não. Vai contando, né? Eu gosto de fazer aniversário. Na verdade, eu faço aniversário em ano bissexto, então eu só conto de 4 anos. 4 anos. Então esse ano você comemorou. E eu não gosto ainda. Eu gosto. Até mêsversário eu lembro a esposa. Amém. Entendeu? Hoje em dia tá. Eu lembro, eu enfim, faço tudo. Tá certo. E todo dia que tem lua cheia eu dou de presente pra ela. Amém. Isso aí é a bênção de Deus. É por isso que o povo ama o pastor Marcelo. Muito bem. O irmão Zeno, ele fala assim: ele cita aqui a palavra do pastor Luiz Anônimo, quando disse assim: você vai no Manaim, você conta a pessoa, você aqui, né? Aí o irmão Zeno disse assim: Kleber, será que vai ser assim na eternidade também? Né? Quando a gente chegar, fulano, você tá aqui? Com certeza não. É especulação, eu não sei, né? A Bíblia não fala sobre isso. Não, mas você... O Senhor, né? É isso, é economia de Deus. Ô Kleber, mas nós não vamos lembrar das coisas passadas, senão teria sofrimento. Exatamente. Entendeu? Né? Nós não vamos lembrar enfim, das coisas passadas. É um outro assunto, né? Eu não vou entrar nessa seara, não. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui ao Alexandre Felipe Santiago, ele é de Ponta Negra, em Natal, Rio Grande do Norte. Ele está mandando um abraço para os irmãos da onde? O pastor Luando e sua família. Francisca e família, seus filhos Stephanie, Lucas e a esposa Sheila. O nosso irmão Oscar Veiga, que está em Buenos Aires, também está acompanhando a gente. Muito obrigado, Deus abençoe. A Ivone Barnabé de São Mateus, lá em Guriri, também está conosco. A Tatiane de Bela Vista, em Teixeira de Freitas. Assim, Kleber, hoje é aniversário da irmã Beta. Ela está sempre no Manaim ouvindo a gente. Amém. Obrigado, minha irmã. Ela é uma intercessora do Senhor. Que Deus abençoe. Feliz aniversário, viu? Um abraço a Daiane Fátima, que mora em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, né? Um abraço ela pede oração pelo seu esposo, o Cristiano. Nós vamos orar daqui a pouco pelo Cristiano também, tá bom? O Cristiano está completando mais um ano de vida. Tá aniversário dele hoje, né? Quem mais está aqui? A Ana Maria de Camargos, Belo Horizonte, pede oração pelo Pedro Henrique. Ele é adolescente, está enfrentando um tratamento oncológico. Não é fácil, um câncer, né? Então, orar pelo Pedro Henrique. Um abraço, viu, querido? Um abraço também à nossa irmã, a Rosilene Bragato, ela aqui de Jardim da Penha. Jardim da Penha 1. Ovelha do pastor Júlio César.
Isso. Um abraço, então, nossa irmã Rosilene, seu esposo também, seu marido, né, seu esposo. Esqueci o nome dele, mas também não diz aqui. Um abraço, irmã Juliana, lá de Cedrolândia, pertinho de Nova Venécia, pertinho de Barra de São Francisco, né? Ela disse assim: Kleber, graças a Deus estou em casa desde quinta-feira passada. Amém. Que Deus abençoe. Um abraço em toda a família aí, viu, irmã Juliana? Receba o nosso abraço, o nosso carinho. 7h19. Pastor Mauro Brito, obrigado, viu, por ter vindo aqui nessa manhã. Pastor Mauro estava viajando a trabalho, estava ali no Mato Grosso do Sul, né, pastor? Estava no Mato Grosso do Sul. Divisa com o Paraguai ali? Fiz o Paraguai, Salto de Guairá. Ali... Estive com os irmãos lá em Cascavel, Manaí de Cascavel. Um abraço para os irmãos ali. É bom que você diga que os irmãos de Cascavel, mas não tem peçonha, né? Não. Não, eu estive com o pastor lá o pastor Code, né? Que é lá de Marechal Rondon. Aí ele veio me apanhar ali, gentilmente, no Mundo Novo, pra gente ir pra lá. E nesse final de semana, agora, no sábado, nós fomos com o pastor Rogério, lá em Catuetê, né? Pra visitar a igreja lá. E voltamos no domingo, depois da escola dominical. Um abraço aos irmãos, estão atentos aí também. Um abraço aos irmãos da igreja do Jabô, e onde eu estou ali responsável, né? O senhor deu uma grande bênção a todos. Ali o bairro Jabô é tudo junto ali. Jabô, aeroporto, Solon Borges, é tudo bem pertinho. Tem um nome interessante, acho que esqueci o nome, é um bairro que tem ali, Segurança do Lar. Acho que é isso, é tudo junto ali. Eu confundo um pouco. Mas o bairro Jabô é um bairro bonito, né? Bem arborizado. Jabô ali pertinho, né? Pertinho do aeroporto. O antigo aeroporto, né? É isso. À frente do antigo aeroporto. Na frente do antigo aeroporto. Perfeito. Um abraço aos irmãos ali do bairro Jabô, onde está o pastor Mauro Brito. Pastor Luiz Zanoni. O irmão mandou um abraço aqui pro pastor Danone. Não é Danone. É Luiz Zanoni. Zanoni, né? Aí não se importa falar Danone, também tá tudo bem. Pastor, obrigado, pastor. É tudo Zanoni. Mas sempre um prazer estar aqui com os irmãos aqui na bancada, com o Kleber. A gente aprende muito através da palavra, né? Graças a Deus. Aqui é uma dinâmica que a gente sai daqui maravilhado. Eu quero deixar um abraço também para a igreja onde estou pastor também, na Glória 3, e agora também estou na Toca, é a primeira igreja da obra, né? Exatamente. Eu estou ali já tem uns 3 ou 4 meses já naquela igreja. É uma igreja que tem muitas senhoras, né? Senhoras. Uma igreja madura, Madura, né? E interessante o culto de senhora ontem, e eu até glorifiquei o Senhor. Uma senhora de 83 anos levando a palavra. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Então você vê como é que a obra é, né? Não tem idade. Não tem idade. Serão viçosos, né? Então é uma maravilha, um abraço para Toca também. E lembrando hoje do culto de oração, né? Nas igrejas, né? Que é um culto muito importante para nós, é buscar o Senhor e orar. E a todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Luiz Zanoni, conosco aqui. E pastor Marcelo Simões, para nisso, pastor, leva o nosso abraço ali a nossa irmã, ao Leonardo, ao Léo, né? A esposa, a Kátia. A Sarinha e o menino, eu esqueci, o jovem. Samuel. Desculpa, Samuel. Isso. Essa família, ela é preciosa tanto quanto as demais. Né? Isso. Mas essa, vamos botar assim, tem uma participação, né, que chama a atenção. O Leonardo, mesmo embarcado, ele utiliza da internet para fazer comunicação da igreja, das reuniões. O fato dele estar em alto mar não impede que ele interaja com o corpo. Ele sempre faz isso. Olha que coisa. Maravilha. Sempre faz e ajuda muito. Mesmo distante, ajuda ao ministério. Os outros diáconos presentes também ajudam, mas ele tem essa característica. Sim. Ele está trabalhando, mas está envolvido, né? E essa é a bênção da internet que deve ser aproveitada. Esse é o lado bom. É o lado bom da Exatamente. internet que tem que ser aproveitado. Ele está interagindo. Quer ver uma coisa? Só para colocar aqui, contextualizar, rapidinho que está terminando o tempo nosso, mas Davi era para ele estar na guerra. A Bíblia diz que ele, por uma janela, o fez pecar. Ou seja,
Janela em inglês é o que, pastor? Windows, né? Windows. Pois Windows. Ó, Sem comentário. tá vendo? Windows. Então você tem que estar onde? Batalhando, assim, envolvido com o corpo, é na igreja, na batalha. Ó, mente vazia, não completa não. Não, Você já sabe. a gente já Você sabe. já sabe o que é, né? Então você tem que preencher sua mente com a palavra do Senhor, que é o alimento, é o leite puro, o alimento. É que vem ser do criança. Senhor. É ser criança. É cair nos braços do Senhor, né? Exatamente. né? Aproveitar e poder Isso mesmo. digerir esse leite, né? Nova que Cristo, vida, né? nova vida, Então, todo dia. Muito cuidado com a internet, né? Muito cuidado. Mas, Kleber, fica aqui o meu abraço Obrigado, pastor. para o irmão Schneider, que está aniversariando, todos que aniversariaram. No caso, a irmã Alice, uma senhora de 85 anos, Ótimo, que maravilha. que está conosco lá em... Rapaz, agora eu falei a Serra? idade dela, mas esquece. Na Serra? Na Serra, Mata da Serra. Mata da Serra. E é uma valente. Amém. Essa senhora, ô Kleber, ela tinha compromisso em outras igrejas. Ela era pregadora da palavra. E ela teve uma experiência conosco em função do irmão dela que a levou a Maranata. E ela abriu mão de tudo e está conosco. Glória a Deus. Que benção. Entendeu? Glória a Deus. Está conosco. E é uma valente. E no aniversário dela, dia 3, eu fui impedido de estar lá para Compromisso, orar né? por ela. Isso. Não foi um compromisso, não. Foi um probleminha que eu tive que resolver. Mas o que aconteceu? Eu pedi um ungido, que é do trabalhinho de planície. Ele foi lá, orou por ela. E, rapaz, ela me retornou preocupada. Por que eu não fui? E hoje nós vamos estar juntos mais uma vez. Então Pronto. fica aqui, Amém. Alice, o meu Deus. parabéns para a senhora, juntamente com o irmão Schneider e todos que aniversário desde o dia 1º de março. E um abraço a toda a igreja de Mata da Serra e Planície e a coordenação que muito tem trabalhado para que a obra do Senhor continue sendo realizada naquele bairro ali, em toda aquela área. São os valentes do Senhor. São os valentes do Senhor. 7h25, feche seus olhos. Vou pedir o pastor Marcelo que esteja orando e os demais pastores, pastor Luiz Anoni, pastor Mauro Brito, que possam impor as mãos, orar por você que está saindo agora para o trabalho, para a escola, você que está chegando do trabalho, você que está de férias, enfim, a você que precisa de uma bênção do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Pai querido, pelo sangue de Jesus nós clamamos. E nós pedimos nessa hora Amém, Senhor. que a cada reunião nós possamos continuar vivendo dessa alegria, como crianças na tua presença, sabendo que o Senhor haverá de prover todas as coisas. Aleluia. E é nesta confiança que nós colocamos a vida do Pedro Henrique, que está batalhando contra um câncer. Senhor, visita onde quer que ele esteja e alegra o seu coração, que a circunstância da vida não tire dele a alegria de poder ser um instrumento de louvor e glorificação do teu Sim, nome. meu Deus. Visita também os familiares, porque é difícil viver a situação, Verdade. mas confiando em ti, seremos vencedores em todas as coisas. Abençoa também os teus servos que estão se deslocando de trabalho, Senhor, seja indo ou retornando, que a boa mão do Senhor permaneça estendida para dar o descanso e a sabedoria para a realização de todo o trabalho que estarão realizando. Guarda, Senhor, a rádio, para que ela continue sendo esse instrumento maravilhoso de levar a tua palavra a cada um dos corações. Também, Senhor, os teus servos que aqui trabalham, visita-os, para que todas as coisas sejam feitas não simplesmente de maneira profissional, mas debaixo da orientação do Senhor, na direção do teu Espírito, para que todo o trabalho seja perfeito na tua presença. Aleluia. E de maneira especial, queremos aqui colocar aqueles que estão aniversariando. Mais um ano de vitória na tua presença, na certeza de que o Senhor os abençoará nesse ano que para cada um se inicia e o teu nome possa ser conhecido pelo testemunho, porque são crianças a cada dia, a cada instante na tua presença. Recebe, pois, a nossa oração, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, 7h28, 7h28, é ponto final aqui no nosso pós-madrugada. Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu mandar um abraço aqui ao pastor Janduir Lino,
Ele é lá de Campina Grande, na Paraíba, completou ontem 66 anos, recebendo aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Um abraço, viu, pastor Janduí? Grande abraço, senhor. Um abraço ao Daniel de Campina Grande, diácono Daniel, lá de Campina Grande, na Paraíba. E também deixa eu ver aqui, é isso. Aos irmãos que estão participando conosco, nosso muito obrigado. Sim, pronto, chegou mais um aqui. Um abraço ao pastor Rui, de Itabuna, em Ilhéus, né? O dia de aniversário, amém, que Deus abençoe. Muitos aniversariantes, né? Toda gente boa, Deus tenha abençoado. Ponto final, daqui a pouco a gente volta com Palavra Viva.